Aleluia. Glória a Deus. Deus está me dando uma oportunidade de estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Eu creio que essa é a primeira vez que vocês veem eu aqui no púlpito. Eu creio que a minha influência de liderança, juntamente com minha esposa, é uma influência servir as pessoas, mas sempre tem uma oportunidade para eu e você pregar a palavra. Amém, igreja? E eu tenho colocado no meu coração uma palavra que o tema dessa mensagem é Eu me importo. Importo é se importar com pessoas. Quem puder, abra suas Bíblias. Obrigado, filha amada. Quem puder, abra suas Bíblias lá em Lucas 10, 25 e 37. A palavra do Senhor diz que levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou distante. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e vendo passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, obviamente deve ser um jumento ou um cavalo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastaste com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você: vai e faça da mesma maneira. Amém, igreja? Esse texto, um tempo atrás, uma pequena introdução. Um pequeno atrás, eu estava fazendo um seminário e chegou a última prova do seminário, que era sobre evangelismo. E o professor lá do seminário, ele estava com uma grande expectativa nos alunos. As outras matérias nós íamos muito bem, mas ele tinha uma grande expectativa no evangelismo. E no dia da prova, eu saí do trabalho, eu fui lá para aquele prédio, onde era o seminário, e de longe eu avistei uma pessoa, um homem caído. Eu creio, não sei se ele estava embriagado, o que era. Ele estava justamente ali na distância, onde está a irmã Raimunda. Aquele homem caído parecia com esse mesmo homem que está aqui na parábola do bom samaritano. Ele não mexia e exalava um perfume muito forte, um mau cheiro, né? Um mau cheiro muito grande daquele homem, que eu vi de longe e eu passei para o outro lado da rua. Eu não me aproximei dele. De igual modo, também os meus colegas de seminário viu aquele homem de longe semi-morto. O que é um homem semi-morto, né? É uma pessoa que ela não consegue se levantar. Ela não tem força nem para se levantar. E os meus colegas também do seminário viram a mesma coisa e passou para o outro lado. A mesma atitude, esse mesmo homem é esse homem que está aqui na parábola do bom samaritano. E eu quero colocar uma palavra para vocês aqui, uma frase. O que é se importar? Tem uma frase que fala:
As pessoas não se importam com quanto sabemos, até que saibam o quanto nos importamos com ela. Não adianta nada eu estar aqui, estar pregando uma palavra linda e maravilhosa, igual o nosso pastor, o pastor William, o pastor Walídio, o pastor Wolfiga, se eu não me importar com pessoas. Pessoas, a gente tem que estar importando com pessoas. E a palavra do Senhor diz que, aqui, o que é se importar para você? O que é? É eu e você não ficar longe do que o outro está passando. Diga junto comigo, eu me importo. Aleluia. Eu me importo. O que é se importar? É se envolver, é estar ao lado, é visitar, é ligar, é dar um telefonema. O pastor William tem falado conosco nas reuniões, todas as reuniões dele, para nós importar com pessoas. De repente, alguém de uma supervisão vermelha ou supervisão azul está fazendo aniversário, aí você fala, eu não vou ligar para ele não, porque eu sou da supervisão azul. Isso não é se importar. Independente da supervisão, ligue para a pessoa, se importe com ela. Amém, igreja? O nosso maior desafio é aprender a relacionar com as pessoas, a relacionar com elas. E Jesus aqui tem um encontro com o mestre da lei. E esse mestre da lei, o escriba, ele entendia tudo da palavra. E ele diz para Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha só, ele chama Jesus de mestre. Ele sabia que Jesus era uma pessoa importante. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus diz para ele? Jesus não responde. Todas as vezes que Jesus se deparava com os fariseus, com os religiosos, Jesus nunca respondia de imediato. Jesus sempre fazia uma outra pergunta. Jesus queria que entender, que ele tivesse um verdadeiro discernimento daquilo que ele estava falando. Aí Jesus disse para ele, o que você entende da lei? O mestre da lei vai dar uma resposta, obviamente, certa, né? Olha o que ele diz aqui. Lá em Lucas 27, ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e do teu próximo como a ti mesmo. Se esse homem acrescentasse aqui a grande comissão, ele estava falando do propósito da Igreja Batista da Praça. Não é, pastor Aleide? Ele estava falando aqui do propósito da Igreja Batista da Paz. A grande comissão. Ide a todas as nações e fazei de mim meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os tudo aquilo que eu vos ensinei. Olha só como Jesus se importa conosco. Ele diz assim, no versículo 20, em nenhum momento eu vos desampararei, estarei com vocês até no final dos tempos. Isso é se importar. Ele, independente da situação que você está passando, ele sempre vai se importar comigo e com você. Amém, igreja? Vamos dar continuidade aqui, porque nosso tempo é bem. Amém? E Jesus disse para ele, ok, você respondeu bem, faça isso e viverá. E ele querendo se desculpar, aqui eu creio que a ficha desse escriba caiu. Como assim? Eu importar com o próximo? Eu pensei assim, eu pensei assim, esse escriba, ele não importa nem consigo mesmo, como que ele vai importar com o próximo? Aí a ficha dele caiu. Aí ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus diz para ele, o próximo não é só o seu vizinho, o próximo não é só as pessoas que você tem relacionamento. Sabe quem que é o próximo, amado? É a pessoa que precisa da sua ajuda. De repente alguém está aí ao seu lado aí, essa pessoa é o seu próximo. É dela, ela que precisa da sua ajuda. Amém? Aí Jesus começa a contar uma história para esse escriba. Ele diz assim, aqui em Lucas, nos versículos 30, olha que ele disse, que a história que Jesus começa a contar para esse religioso. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram
e espancando, retiraram e deixaram o meio morto. É isso mesmo, deixaram o meio morto. O homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Quando nós falamos de Jericó, quando nós falamos de Jerusalém, a gente acha que essas duas cidades, elas não representam muita coisa. Uma cidade, ela é reconhecida pelas suas características. Se eu falar para você de um lugar que tem o Corcovado, de um lugar que tem o Maracanã, o que vem à sua mente? Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Então, uma cidade é conhecida pelas suas características. Lugares não significam muita coisa. Uma cidade é conhecida pelo que elas vivem ou de acordo com sua história. Amém? Quando Jesus fala que esse homem descia de Jerusalém, ele fala reconhecidamente de um lugar de bênção. Jerusalém era um lugar de bênção, mas Jericó, por outro lado, era um lugar de maldição. Agora, muitas pessoas podem perguntar, mas como assim? Jericó teve tantas conquistas, Jericó teve tantas vitórias, como que Jericó é um lugar de maldição? Vamos ver aqui na palavra, lá em Josué 6,17. Olha o que diz aqui em Josué 6,17. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No versículo 26, olha o que fala. Neste tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Maldito o homem que for querer reconstruir Jericó. Então, Jericó aqui é uma cidade amaldiçoada. Então, esse homem, nesse contexto, ele está descendo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Amém? Ele está falando aqui de um lugar alto. Ele está falando também aqui de um declínio espiritual. Amém, igreja? Descendo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus aqui está contando o quê? A queda do homem. Quando o homem pecou, ele foi roubado. A palavra do Senhor diz lá em João 10:10, que o ladrão vem somente para roubar e destruir. É isso que esse ladrão fez com aquele homem caído. Roubar e destruir. Quando o homem toma a decisão de sair de um lugar de bênção para um lugar de maldição, ele não só foi separado de Deus, ele foi espancado, ele foi roubado, ele foi separado, ele foi separado de Deus, ele perdeu o lugar onde Deus o colocou. Amém? Então surge aqui no versículo 31, o sacerdote. Jesus continua contando a história para ele. O que diz aqui no versículo 31? Vamos abrir aqui a palavra. No versículo 31 fala: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo passou de longe. Aí eu te pergunto assim, por que esse sacerdote não se preocupou com esse homem caído? Por quê? Ele poderia dizer, isso aí não é de minha alçada, esse moço aí, esse homem caído aí, ele nem é da minha supervisão, eu vou preocupar com ele. Então, descendo pelo mesmo caminho, agora desce o quê? Um levita. Aí o levita também vê ele de longe e não se importa com ele. O que esse levita poderia dizer? Eu tenho uma reunião, o pastor ali marcou uma reunião comigo, eu tenho que participar de um grupo novo de louvor, e se eu chegar atrasado, vai ter problema comigo. Eu não posso chegar atrasado. E o que ele fez? Passou para o outro lado e foi embora. Eu tenho convicção, se esse levita cuidasse daquele homem, se ele se aproximasse dele, o que ia acontecer? Ele poderia chegar aqui na igreja e falar com o pastor Alídio: eu atrasei porque eu cuidei de um homem caído no chão. Eu tenho certeza que o pastor Alídio ia falar com ele: servo bom e fiel.
Você já está junto comigo aqui no louvor. Um homem, para estar aqui em cima desse púlpito, ele precisa se importar com pessoas. Precisa se importar com pessoas. Essa é a característica do nosso pastor. Há pouco tempo eu fui no velório com o pastor William, e ele saiu lá para o velório, ele não estava conseguindo, ele estava passando tanto mal, amados, tanto mal, que o pastor William estava assim, ó, quase que eu chamei o SAMU para o meu pastor. E ele chegou lá naquele velório, tremendo as mãos, a Bíblia ficava assim, ó, e aquela mulher depois chegou para mim, Zinho, pastorzinho, eu nunca vi isso na minha vida. Um homem desse se importar comigo. Eu nem frequento a igreja dele, eu nem congrego com ele na igreja dele. Ela falou comigo assim, sabe de uma coisa? Esse homem é Jesus na terra. Essa atitude não é uma atitude que a gente vê de um dia para o outro. Sempre tem essa atitude com o nosso pastor. Sempre tem essa atitude. Amém? Agora aqui entra na história o samaritano. O samaritano entra aqui para resolver o problema. Olha o que é que diz aqui no versículo 33. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, então, colocando sobre a sua cavalgadura, colocou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo do outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, disse-lhe, cuida dele, tudo que demais gastar com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que caiu nas mãos qual desses 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Esta é a pergunta que Jesus fala para aquele escriba. Aí ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Aí diz Jesus, vai e faça da mesma maneira. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, vai e faça da mesma maneira. Olha o que é ter compaixão, igreja. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro lado. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. É você não ter indiferença ao sofrimento do outro. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu queria que tem um louvor que bateu muito no meu coração. Esse louvor, a letra diz, eu me importo. Eu quero que você que está aí sentado, eu não sei se tem alguém na sua família com algum problema, com alguma situação, um irmão, ou sei lá, passando por um momento de drogas, de alcoolismo, que você até hoje não se importou com ele. Vem aqui na frente, vem aqui pedir ao Senhor para que você possa se importar com pessoas. Jesus, ele tinha acabado de chegar da Judeia, ele fez uma viagem longa, sabe o que ele fez? Ele voltou para Samaria, para uma cidade chamada Sicar. Sabe por quê? Porque ele se importa com pessoas. Ele voltou. Os judeus, sabe o que os judeus faziam? Eles davam uma volta imensa para não passar pelo terra dos samaritanos. E Jesus se importou com aquela mulher. Esse samaritano aqui, amados, representa a figura do próprio Jesus. Olha o que esse louvor está falando. Pode aumentar o som aí, igreja. O amor de Jesus, esse amor tomou conta de mim. Deixa esse amor tomar conta de você, igreja. Deixa esse amor tomar conta de você. O amor de preocupar com o próximo, preocupar com a pessoa que está ao seu lado. O pastor Eibe veio aqui na igreja e ministrou uma palavra dizendo que profetize palavras afirmativas na vida das pessoas. Primeiramente na sua casa. Diga palavras afirmativas para sua esposa. Diga palavras afirmativas para os seus filhos. Diga palavras afirmativas onde você trabalha. Profetize na vida das pessoas. Se importa com pessoas. Se importa. É isso que Jesus está nos dizendo aqui agora. Se importa. Olha aqui. Feridos,
Se importe com pessoas. Clamo pelos povos sem Deus, enche-me de ti e faz de mim a tua voz, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor tão perfeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa conosco, Pai. Deus se importou comigo e com você. Ele enviou o seu Filho à cruz. Ele enviou o seu Filho à cruz. Ele no terceiro dia, Ele ressuscitou. Foi um preço muito alto, um preço de cruz. Ele derramou o seu sangue precioso por causa de mim, por causa de você, amado. Ele se importou e Ele continua se importando com a sua vida. Ele continua se importando. Saia daqui hoje, saia daqui hoje. Coloca no seu coração se importar com pessoas. Importe primeiro com as pessoas da sua casa. Importe primeiro com as pessoas da sua família. Jesus deu uma ordem para aquele profeta, o profeta Jonas, para pregar para a cidade de Nínive. Sabe por que ele não queria pregar? Porque não estava no coração dele a salvação daquele povo. Jesus se importou. Aquele povo era um povo cruel, o maior inimigo do povo de Israel, os ninivitas. Jesus teve compaixão daquele povo. Aquela cidade toda foi salva, toda foi salva. Aquele povo se rendeu aos pés do Senhor. Aquele povo ficou de jejum, até os animais jejuaram, igreja. E o rei vê naquela situação, ele também vestiu o pano de saco, ele também jejuou. E quando há um verdadeiro arrependimento, Jesus se importa. Ele quer importar com você, ele quer importar. Mas você precisa também importar com pessoas. Jesus se importou comigo. Eu vim do Vale de Jequitinhonha, eu não tinha uma estrutura. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa pastora, a minha filha é pastora, a minha outra filha está servindo ao Senhor. Ele se importou comigo e vai importar também com você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você foi abençoado, igreja? Eu estava falando hoje que a mensagem de Deus, ela traz as boas notícias do Evangelho da Salvação. Que a boa notícia, igreja, essa boa notícia estou na minha casa, essa boa notícia vai entrar também na sua casa. Amém? Que o amor de Deus e a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a graça do Espírito Santo vai sobre suas vidas. Diga uma palavra afirmativa para a pessoa que está ao seu lado. Diga uma palavra, se importe com ela. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, se importando com pessoas, telefonando, discipulando, cuidando. Amém, igreja? Deus te abençoe.